paz do Senhor Jesus. Pode se assentar nessa manhã, nessa atmosfera de adoração, onde o Senhor já tem ministrado sobre os nossos corações. Eu quero render graças ao Senhor nessa manhã, agradecer ao pastor Giovanni, ao pastor Pablo por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Você que trouxe a Bíblia, a palavra do Deus vivo, abre comigo no livro de João, capítulo 4. Um texto conhecido, mas a palavra de Deus, ela sempre renova e ministra aos nossos corações. Então, Senhor Deus, mais uma vez nós clamamos e pedimos nessa manhã. Espírito da verdade, Consolador, professor das nossas almas, aquele que é o selo da nossa redenção, ministre aos nossos corações nessa manhã. Senhor, que nada impeça de sermos alcançados por Ti, que nada impeça de sermos saciados por Ti nessa manhã, que possamos sair deste culto, deste tempo de adoração a Ti, de entregarmos o nosso culto a Ti, diferente da maneira que entramos, porque o Senhor é Deus que tem para dar. O Senhor é o Deus que alimenta a alma. O Senhor é Deus que nos ensina. O Senhor é o Deus que nos ajuda. Seja conosco, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe a palavra, está escrito assim, versículo 13, João 4, 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher dizendo agora, versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Amém. A palavra de Deus, no livro de João, capítulo 4, versículo 1 em diante, a Bíblia fala que o ministério de Jesus começa a crescer muito. Muitas pessoas são batizadas através dos discípulos de Cristo. E quando isso chega ao conhecimento de Jesus, Jesus então decide deixar a Judéia e vai para a Galileia. E quando a gente lê esse texto, a gente vê que a Bíblia fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus chegar a uma cidade chamada Sicar. Ali tinha um encontro, ali tinha uma agenda de Deus, ali tinha a manifestação de mais um milagre através de Cristo Jesus naquele tempo. E a Bíblia fala que quando Jesus chega àquele lugar, aquele poço, um poço chamado Poço de Jacó, ali havia uma mulher. Nesse contexto, Jesus estava só. A Bíblia fala que Jesus havia mandado os seus discípulos comprar comida na cidade. E aquele momento era um momento singular entre Cristo e aquela mulher. Quando a gente olha para este texto, aquela mulher, ela estava num horário normalmente não ideal para se pegar água no poço. Quando a gente estuda a palavra, a gente vai entender que aquela mulher estava ali a cerca de meio-dia. Era um horário muito quente, um horário que não seria ideal para buscar água, porque aquela mulher tinha algumas questões particulares que a fizeram sair do meio comum e se isolar em um ambiente onde não fosse incomodada.
Talvez o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, nos tem feito também sair do nosso meio, do nosso convívio, daquele com a qual antigamente convivíamos, e nos afastarmos por causa das nossas atitudes. E a Bíblia fala que mesmo ela, naquele modo de viver, indo ao meio-dia, naquele poço, rotinamente, todos os dias ela estava ali diante daquele poço, buscando aquela água. De repente, ela encontra um homem assentado naquele poço, que estava ali não para beber água, mas para cumprir a vontade do Deus soberano, para manifestar o poder de Deus na vida daquela mulher. Porque mesmo onde você está, talvez você não está mais no seu ciclo, você está isolado, lá também Deus te contempla, lá também Deus te visita, lá também Deus vem ao seu encontro, para te resgatar e te habilitar a viver um tempo novo, um tempo especial. Por que um tempo especial? Porque é um tempo onde Ele te alcança e te habilita a continuar a viver aquilo que Ele tem chamado para a sua vida e para a sua história. Aquela mulher, por causa da sua vida sentimental, por causa dos seus relacionamentos, ela se posicionou diferente na sua trajetória. A Bíblia, quando a gente lê, a Bíblia fala que aquela mulher, ela não foi muito feliz nos seus relacionamentos. A Bíblia fala que ela teve 5 maridos. Alguns mensageiros falam que ela era uma prostituta, mas aquela mulher era casada. Ela tinha 5 maridos, mas a condição que ela vivia atualmente, ela tinha um relacionamento e ela não era casada. E por aquele procedimento ela não gostava de se envolver e ela se isolava daquela forma, buscando água ao meio-dia naquele poço. Mas ali estava um homem, o Filho de Deus, Jesus encarnado, esperando aquela mulher para um diálogo, para uma proposta, a maior proposta que o homem ou a mulher pode receber sobre essa vida. Dani, qual é a proposta que Jesus tinha para aquela mulher, que para a sociedade, para aqueles que estavam ao redor, era uma mulher menosprezada, uma mulher que era solitária? Mas Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, e Ele tem uma proposta para você nessa manhã. Talvez você diga assim: Dani, você não conhece a minha vida, você não conhece o meu histórico. É você que Ele quer pegar nessa manhã. A proposta é para mim, para você nessa manhã. Jesus é especialista em pegar os improváveis e tornar pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher nunca receberia uma proposta como aquela. Ela estava ali por causa da água, e Jesus queria tirar o foco daquela água, dizer que Ele tinha uma água diferente para aquela mulher. Uma água que ia saciar o seu coração, uma água que ia resolver o problema do seu coração, uma água que ia resolver o problema da sua alma, uma água que ia vivificar o seu espírito, uma água que mudaria o seu comportamento, uma água que faria ela ver o mundo de uma forma diferente. Quando ela chega para buscar água no poço. Ela está ali com o seu cântaro, Jesus sentado, pede de água. Aquela mulher se escandaliza, porque Jesus era um judeu. Nós sabemos, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas dando continuidade a esse diálogo, a Bíblia fala que Jesus então começa a falar: se você conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água, você pediria água. E a água que eu tenho para te dar não é essa água potável, que de fato sacia a nossa alma, sacia o nosso corpo. Mas a água que eu tenho para te oferecer, ela vai fluir dentro de você, como um rio de águas vivas. Aquela mulher não entende muito a proposta, porque coisas espirituais o homem natural não entende. Quem entende de coisas espirituais são homens espirituais. E Deus tem chamado nós, a igreja, o povo dele, para não termos uma mente carnal, mas uma mente espiritual, que entende a palavra, que entende o comando do Espírito. E a palavra de Deus diz que quando Jesus então dá essa proposta para aquela mulher, ela fala assim: Jesus, então me dá dessa água, porque eu não quero ter que vir nesse poço.
Eu não quero ter que vir sozinha nesse poço. Eu quero beber dessa água para que eu não tenha mais sede. E Jesus não está dizendo, não, essa água natural você vai ter que beber. A sua história você vai ter que viver. Mas ela pode ser vivida de uma forma diferente, se você deixar que o rio de águas vivas flua no seu interior. A sua vida não vai ser mais a mesma, porque vai ter um rio fluindo, trazendo vida sobre a sua vida nessa terra. Quando você pega esse texto em João 4, Jesus faz esse primeiro convite para uma mulher separada, uma mulher chamada samaritana. Depois a gente vê lá em João 7, Jesus dando essa oportunidade para todos os judeus, para todos aqueles que tinham sede. Mas pensa algo nessa manhã, como foi algo tão especial. Jesus separou aquele momento para oferecer essa proposta mais tremenda na vida daquela mulher. Porque Jesus, Ele conhece o seu coração. Jesus já sabia toda a história daquela mulher e o quanto ela padecia por tudo aquilo que ela tinha vivido até aquele momento, antes do encontro com o Senhor dos Senhores. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei como tem sido a sua vida, a sua rotina, a sua história. Mas eu sei que se você tiver um encontro real com Jesus nessa manhã, a sua vida nunca mais será a mesma. O que você precisa é só um encontro com Ele. Porque quando você tem um encontro com Ele, Jesus sempre vai olhar para você e vai ter uma palavra. Isso é tão forte, tão real. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, Jesus sempre tinha uma palavra direta para o coração daquela pessoa. E quando Jesus fala, aprovou a ideia, aprovou a proposta, está com interesse na proposta de ter vida na sua vida que hoje está seca, está confusa, está fora do lugar, está fora do eixo. Você aceita a proposta e quando ela diz assim, Senhor, me dá dessa água. Talvez você está assim nessa manhã, Jesus entra na minha história, Jesus me dá dessa água, Jesus move na minha história, me dá dessa água. Jesus tem uma palavra para aquela mulher. Mulher, vai lá e chama teu marido. E vem cá. Ele falou assim, eu vou ficar aqui. Você vai lá e chama o teu marido e vem cá. Esse momento é o momento mais poderoso para a gente receber o que de fato Deus tem para nós. Dana, não estou entendendo o que você quer falar nessa manhã. Quando Jesus fala com aquela mulher para chamar o seu marido, Jesus está falando assim, olha, eu sei qual é o problema do teu coração. Eu sei qual é o problema da sua história. Vai lá e chama o teu marido. O seu problema é os seus relacionamentos. O seu problema é a sua vida conjugal. O seu problema é o seu relacionamento. E aquela mulher naquela hora, ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Dani, o que isso simboliza? O que isso significa? O que isso ministra aos nossos corações? Que aquela mulher, ela não deu volta no seu pecado. Aquela mulher não disse assim, não, Jesus, não fica aqui, Senhor, que eu vou lá buscar o meu marido. Porque ela sabia que não era marido. Ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Eu reconheço que o meu modo de vida não está correto. Eu reconheço que o meu posicionamento não está correto diante de Deus. Eu reconheço que o meu modo de agir não tem adorado a Deus. Eu reconheço que o meu posicionamento não está de acordo com a lei do Senhor. Aquela mulher não quis dar nó. Aquela mulher não quis dizer que foi lá buscar o marido. Aquela mulher não quis dar uma desculpa. Ela olhou para Jesus e disse, não tenho marido, significando que ela trouxe uma responsabilidade para o seu modo de viver. As suas atitudes, o seu modo de viver
é sua responsabilidade. Adão entendeu que foi a mulher que deu ele, por isso ele comeu o fruto. Não, ele comeu o fruto porque ele quis comer o fruto. Se ele foi influenciado porque ele quis ser influenciado, quando nós assumirmos as nossas responsabilidades, o Senhor irá nos alcançar. O problema é que nós queremos colocar a culpa em outros lugares que não são culpados. É você que decide a sua história. É você que decide tomar as suas atitudes. E quando você chamar a responsabilidade dos seus atos, das suas escolhas para você, Jesus vai falar assim: resposta certa. Resposta certa, resposta certa. É isso mesmo. Tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. E de repente aquela mulher que não via Jesus, só via Jesus como um judeu, um homem que estava no poço, ela olha para Jesus de uma forma diferente. Ela olha para Jesus e ela vê ali um profeta de Deus. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, igreja, Ele já conhece toda a nossa história. A Bíblia fala que sem sair uma palavra dos nossos lábios, Ele já sabe que passa dentro dos nossos corações. Mas quando nos posicionarmos diante dEle, assumindo as nossas responsabilidades, Ele virá nos libertar. Esse é um princípio. João 8:38. E conhecereis a verdade vos libertará. E aqui está falando de Cristo, mas a verdade, ela é sempre libertadora. A verdade sempre traz conserto. A verdade sempre quebra algemas. E Jesus estava ali para quebrar aquelas algemas na vida daquela mulher, na sua questão sentimental. Não só na sua questão sentimental, mas principalmente na questão espiritual. Porque quando Ele faz essa proposta de rios de água viva, Ele estava dizendo a respeito do Espírito Santo de Deus viver dentro daquela mulher. Talvez muitas pessoas aqui nessa manhã já tiveram inúmeras experiências com Deus, mas às vezes a sua vida está seca, porque o rio não tem jorrado. Mas o Espírito Santo está dizendo nessa manhã: se alinhe, tome rédeas, tome atitudes, para que o meu rio possa fluir, para que não tenha nada que impeça o fluir de Deus, que não tenha raposinha que impeça o fluir de Deus, que não tenha mentira que impeça o fluir de Deus, que não tenha pecado que impeça o fluir de Deus, que não tenha nada que impeça o manifestar de Deus na sua vida. O negócio é com Ele, igreja. Jesus é bom, Jesus é fiel. E quando você tem esse relacionamento, você vê Ele como Ele é, um profeta, o Senhor dos Senhores. Quando eu olho para este texto, aquela mulher, ela tinha algo no seu coração. Ela falava a respeito de adoração. E quando ela vê Jesus da forma como ela viu, como um profeta, ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Onde eu tenho que adorar, Senhor? Em Jerusalém, em Samaria, onde eu tenho que adorar? E Jesus dá palavras poderosas para aquela mulher. Mulher, chegou o tempo. Mulher, presta atenção. Chegou o tempo que não é em Samaria, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade. O que eu te chamo nessa manhã, mulher, é para viver um tempo da nova aliança, onde você estiver, você vai poder adorar e sentir o poder do Espírito da verdade em você. Igreja, nada nessa terra se compara ao fluir de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? De verdade, você pode estar triste, você pode ter acordado não tão bem,
Você pode estar frustrado, você pode estar com muito problema, você pode estar com muitas dificuldades. Mas se começar a fluir esse rio dentro de você, esse rio vai fluindo, vai chegando, vai dando alegria, vai dando paz, vai dando fé, vai dando firmeza das coisas futuras para as nossas vidas. Quando Jesus foi ser tomado aos céus, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito na palavra do Senhor. E a Bíblia fala que Jesus se apresentou aos seus discípulos e por um período de tempo Jesus ficou na terra. E ele tinha que ser levado aos céus, e ele disse uma certa oportunidade com os seus discípulos: não me segura, eu tenho que subir a estar à direita do Deus Pai, porque eu tenho que rogar ao Pai que envie o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai habitar em nós até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, Ele está dentro de você. Talvez você não tenha percebido, porque você não tem deixado esse rio jorrar no seu interior. Mas se você se voltar para Ele, se você buscar, esse rio vai fluir dentro de você. Ontem eu estava em Paropeba, eu preguei sobre oração e jejum. E eu, ouvindo uma pregação do pastor Eibe, ele disse algo muito tremendo. Ele disse: nós temos que cooperar com o Espírito Santo de Deus. Se eu pudesse te deixar uma palavra nessa manhã: coopere com o Espírito Santo de Deus, e você vai ver coisas sobrenaturais vinda de Deus ao seu encontro. Que Deus te abençoe com essa palavra. Aplauda ao Pai, aplauda ao Filho, aplauda ao Espírito Santo. Nós te rendemos graças nessa manhã, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Aleluia.